Pessoal, meu nome é Miriam, vou apresentar agora o projeto de pesquisa que tem como tema a mídia na educação e tem como objetivo destacar a importância da mídia na educação para a expansão da mesma no mundo, identificando programas que são desenvolvidos para a melhoria do ensino. Então, no meu primeiro tópico, tem como título A Tecnologia como Aliada na Educação. Então, por que ela pode ser aliada na educação? Porque ela possibilita a interação com a informação em tempo real. Então, por exemplo, existem escolas que já dispõem de internet na sala de aula. Então, o professor ele pode entrar em sites de pesquisa e fazer pesquisa sobre vários assuntos, pesquisar sobre definição de palavras e mostrar, ensinando aos alunos como utilizar esses sites de pesquisa para fazerem trabalhos, para desenvolver pesquisas solicitadas pelos professores. Então, podemos então acessar esses assuntos relacionados aos conteúdos em salas de aula. E a escola, como sabemos, ela é um espaço de socialização. Então, quando nós dispomos de essas tecnologias, podemos então acessar como várias culturas no mundo inteiro. Então, isso daí faz com que a gente limite um pouco esse espaço que nós podemos pesquisar sobre a cultura indiana, a cultura africana. Então, isso daí faz com que o aluno ele possa pesquisar sobre esses assuntos, fazendo com que eles possam conhecer melhor essas culturas. Então, esses meios de comunicação, eles são apresentados às pessoas de forma dinâmica, como vemos em filmes, por exemplo, jogos eletrônicos, música, redes sociais. Então, podemos compreender a relação que vem se estabelecendo entre o sujeito e os novos artefatos, favorecendo a aproximação do espaço físico com o virtual, aí rompendo também as fronteiras entre a sala de aula e a cultura midiática. Então, como este foi o primeiro tópico. Então, no segundo, nós vamos observar a televisão, que no caso é um meio de comunicação. Então, a televisão, que é uma mídia em massa, que muitos brasileiros têm uma TV em casa, a maioria das pessoas. Então, só que a TV, ela é um meio de comunicação que dispõe de vários assuntos. Então, esses assuntos, eles são muitas vezes inadequados para as crianças. Aí muitas pessoas têm uma TV aberta e não podem dispor de limitar para seus filhos verem só assuntos relacionados a crianças. Apesar de que existem muitos desenhos animados, por exemplo, que é muito violento. Isso daí faz com que as crianças elas mudem o seu comportamento, se tornem violentas, tenham brincadeiras de forma pesada e que algumas crianças sabem brincar, outras não. Então, por isso que a gente tem a TV como ela em massa, porque muitas pessoas dispõem e os programas são inadequados, porque eles não têm aquela preocupação em dispor de uma programação que seja para aquele grupo de pessoas, como por exemplo para crianças. Então,
existem escolas que permitem uma coisa boa que possibilita também o uso dessas tecnologias. São escolas que são equipadas, que tem TV, tem DVD, aparelho de DVD, e deixam os alunos levarem DVD que eles assistiram em casa e querem compartilhar com os alunos. Então, mas assim, apesar de tudo, precisamos saber usar essas mídias, porque existem os pontos negativos e pontos positivos. Agora, só que positivos nós precisamos saber utilizar. Então, com a internet, no nosso primeiro, esse foi o segundo tópico. No terceiro tópico, nós temos a internet e as redes sociais na sala de aula. Então, o professor, por exemplo, com a internet, ele pode ter uma visão mais ampla de assuntos e poder elaborar uma aula mais bem feita, por exemplo. Aí só que é preciso, como eu já disse, ter cuidado em como utilizar essas redes sociais. Como, por exemplo, um ponto negativo seria o contato com pessoas virtuais, enquanto que eu estou com uma pessoa do meu lado e utilizo só as redes sociais para conversar com ela. Mas e o diálogo? E o olho no olho? Conversa com a pessoa mesmo, de frente a frente. Então, isso é um ponto negativo, porque a internet, as redes sociais aproximam quem está distante e muitas vezes distancia quem está perto. Aí a gente tem que ter cuidado com essa questão. Então, e a questão da escrita também, porque nas redes sociais a gente simplifica muitas palavras. A palavra também só utiliza o T e o B, ou tudo também. Então, assim, o que não se usa mais o que o se usa só o que. Então, isso faz com que os alunos, a nova geração, ela disponha de menos vocabulário. Elas utilizam poucas as palavras simplificadas, então não vai ter o conhecimento total de como se escreve realmente aquela palavra. E sem utilizar pontuação, sem utilizar acento gráfico, então tudo isso vai dificultar a escrita dessa nova geração. Aí vejam, mas por outro lado, nós temos também os pontos positivos por questões de a internet, por exemplo, e os programas que são desenvolvidos para a educação à distância, possibilita pessoas que estão distantes fazer um curso superior, que não tem a possibilidade de ir para uma faculdade, porque mora no interior, porque mora numa área mais isolada das grandes cidades. Então, esse é um ponto positivo, que é nesse ponto aí que a gente visa as novas tecnologias. Então, esse é o nosso trabalho sobre a educação, a mídia e a educação. E como ela favorece a educação, a ampliação da educação. Obrigada.